Nós já falamos sobre a categoria de melhor direção, nós já falamos sobre as categorias de atuação e agora chegou a hora de falar da categoria principal do Oscar 2020, que é a de melhor filme. Eu vou fazer um vídeo também depois dos resultados do Oscar comentando, assim como eu fiz no ano passado. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Gustavo Cruz, esse aqui é o meu canal de cinema, eu não tenho um Oscar, mas assim como você, sou apaixonado por filmes e é aqui que eu compartilho isso com vocês. Então, se você gostar do meu trabalho, se inscreve por aqui e deixa aqui nos comentários quem é o seu favorito para ganhar o melhor filme do Oscar 2020. Lembrando que assim como as outras listas, eu optei por fazer algo mais pessoal. Eu quero dar a minha opinião, a minha perspectiva sobre esses filmes, sobre a minha experiência quando eu fui ao cinema, porque afinal de contas falar sobre quem é o favorito é uma questão já matemática e simples de identificar, é só comparar com os outros prêmios, enfim, já dá para entender um pouco mais como funciona. No fim das contas, o que vale não é a experiência de ver quem vai ser o vencedor, mas sim de assistir todos esses filmes e debater aqui no canal, conversar com vocês, ouvir a opinião de vocês, reassistir os filmes, ver pontos que eu ainda não tinha visto em cada uma dessas histórias. Então é muito mais isso que eu proponho para vocês nesses vídeos. E assim como eu fiz nos outros vídeos do Oscar 2020, eu vou dar a minha opinião aqui em um ranking, uma lista falando do nono ao primeiro colocado, e é muito difícil decidir o vencedor, é claro, por isso que é algo tão pessoal, tão enfim, particular, mas isso dá um gostinho a mais, traz um pouco de polêmica, a galera comenta nos comentários a sua opinião. É um momento onde a gente está prestando muito mais atenção ao cinema, e isso é interessante, querendo ou não, por mais que seja um prêmio americano, no fim das contas. Então vamos lá. Em nono lugar, eu deixo o Ford vs Ferrari. Foi uma experiência divertida de assistir ao filme, eu gosto muito do Christian Bale, ele está muito bem aqui de novo, mas o filme é simples, é um filme comum, é um filme como muitos outros que nós já vimos, tanto na forma com que o roteiro é construído, a história em si, como ela é contada, até mesmo nas atuações, nos personagens secundários, como eles aparecem, e nas corridas. Então não é um filme que traz algo de novo nesse ponto, é mais uma história dos americanos vencendo um outro país, e isso é um pouco cansativo às vezes, mas o filme ainda é legal, o Christian Bale realmente carrega, mas é nono lugar, assim, no máximo. E em oitavo lugar, o filme Jojo Rabbit, que foi uma experiência muito divertida, eu gostei muito de assistir Jojo, é um dos filmes mais divertidos do ano, um dos filmes mais corajosos, com uma proposta no mínimo polêmica, afinal de contas o amigo imaginário dessa criança é o Hitler, é uma criança nazista, mas ao mesmo tempo o diretor conseguiu construir uma narrativa que não se leva a sério, uma narrativa divertida, e essa construção inicial sofre uma reviravolta, que eu não vou dar nenhum spoiler aqui, que torna o filme ainda mais interessante, que transforma a mensagem do filme em algo ainda mais potente, e eu fiquei muito impressionado com os atores mirins. Eles não são só fofos, eles são muito bons, eles entregam tanto na comédia quanto no drama, e assim, são atores para ficar de olho, e eles realmente elevaram a história para um outro nível, fora o elenco de apoio, que é rodeado de atores e atrizes muito legais, que sempre elevam o nível do filme, mas as crianças aqui estão realmente impressionantes. Em sétimo lugar, eu escolhi colocar 1917. Eu sei que entra realmente na contramão do que a maioria das pessoas acha, não só do que as pessoas que viram o filme, mas também da academia, porque é um filme que tem grandes chances de vencer o Oscar pelas outras premiações que levou. O Sam Mendes está sendo muito reconhecido por isso. Eu comentei um pouco no vídeo sobre melhor direção porque eu não acreditava que o filme era tão especial. Na minha opinião, Dunkirk, por exemplo, foi um filme extremamente superior a 1917. Eu acho que existe, é claro, uma magia por trás do plano sequência que muitas vezes se sobressai e esconde defeitos do filme. Eu acho que o roteiro é muito fraco, por mais que a proposta seja simples, eu não me envolvi com a história. Os pontos de virada são construídos de uma maneira bem aleatória. Eu não achei que realmente que esse filme traz algo de novo. Muita gente me falando, esse filme revolucionou o cinema. Na verdade não, muita coisa que
realmente elevou esse filme, a técnica desse filme já foi feita antes e de uma forma até mesmo melhor. Preciso lembrar sempre que por trás do trabalho do diretor existe também a equipe. O Sam Mendes não é o diretor de fotografia de 1917. E aí a discussão é completamente diferente também. Se é pelo plano sequência que o filme vai ser lembrado, que vença na direção de fotografia, porque realmente em gravações só externas, sem repetir locações, as coisas são muito complexas e aí a técnica realmente foi elevada. Eu penso no plano sequência como mais uma letra dentro do alfabeto, dentro do alfabeto da linguagem cinematográfica, das possibilidades de linguagem e de como construir uma história. Então o fato de ser a sensação de um plano sequência, na minha opinião, não leva um filme e nem eleva um filme ao ponto de não precisar de um bom roteiro, de uma boa história, com personagens interessantes e uma construção que de fato nos leve à Primeira Guerra. Enfim, vamos para outra posição, já deu para entender um pouco o que eu penso sobre 1917. Na sexta colocação eu coloco o filme Adoráveis Mulheres e eu já vou dando um spoiler aqui pra vocês, a Greta Gerwig vai vencer o Oscar um dia. É impossível essa mulher não vencer, ela consegue levar pra direção dela a mesma energia única que ela tem na atuação. Aqui ela tá num projeto muito mais ambicioso que Lady Bird, um projeto maior, um projeto de época, com um elenco ainda maior e ela conseguiu construir a história de uma forma muito potente. Eu não li o livro, mas me emocionei muito com a história, chorei mais de uma vez no cinema e quando eu vou ao cinema eu busco esse tipo de experiência, eu busco experiências que me surpreendam. Eu entrei no cinema sem saber absolutamente nada sobre o filme e fui surpreendido de diferentes formas, tanto na forma humana ali da história, mas também com como a Greta conseguiu brincar com certos vícios que nós temos como plateia. A construção desse filme é muito boa e eu amei a forma com que ela finaliza o filme, é simplesmente fantástico e realmente elevou essa história, tirou completamente isso tudo do óbvio e por isso que eu gosto tanto dessa diretora. Em quinto lugar, História de um Casamento, que foi dirigido pelo marido da Greta Gerwig, que é o Noah Baumbach. Esse é basicamente o meu tipo de filme. Eu gosto muito de filmes que são focados nos personagens, que trazem uma perspectiva do real dentro da ficção, dentro da arte, que consegue conversar de uma forma universal com as pessoas, de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão potente. As atuações são incríveis e um dos fatores que mais me impressiona no filme é o fato de que cada palavra que está sendo dita estava no roteiro, assim, sem nenhuma alteração, sem nenhuma improvisação, com muito ensaio. Enfim, é um diretor bem interessante. É um filme fantástico que me fez refletir sobre muitas coisas. É uma história que conversa muito com o nosso dia a dia. É um filme que une muito bem a técnica, ele é muito bem feito, junto da história, e por isso que ele é tão potente. No quarto lugar, Coringa, do Joaquin Phoenix e do Todd Phillips. Eu digo do Joaquin Phoenix e do Todd Phillips porque, de fato, é um trabalho muito potente entre um diretor e um ator. É um filme de personagem, um estudo de personagem e que realmente foi o filme que mais me impressionou. Um filme dessa estatura, né, com um personagem já feito várias vezes, foi o filme que mais me impressionou no ano nesse sentido. Eu tinha uma grande expectativa para ver o trabalho do Joaquin Phoenix como Coringa. Eu não imaginava e nem previa a abordagem que eles tomariam aqui e não só eu, como muita gente ficou muito satisfeita com o caminho que eles decidiram levar, um caminho mais próximo do realismo e que faz um comentário social muito forte, ao mesmo tempo que reconstrói e ressignifica um personagem que já está sendo até saturado, né? Muitos atores já fizeram, ainda assim ele conseguiu trazer algo de novo, o que muito me impressiona. Tem só um fator que eu não gosto tanto na história do Coringa, que é a coisa dele ser o filho do Bruce Wayne. Eu acredito que essa é uma hora que o roteiro ele tá fazendo assim, ele cai, mas depois ele volta com tudo e aí tem um final fantástico o filme. Essa talvez seria a minha única crítica, assim, mas é um filme muito bem construído, corajoso. Tomara que ele inicie aí uma quantidade absurda de filmes que sejam focados nisso, numa direção interessante, num ator muito bom, em uma história que seja de fato forte, boa, onde exista o risco, né? Esses estudos de personagem. Tomara que vire uma moda, porque com certeza vai dar pra gente ver muita coisa interessante.
Em terceiro lugar, o cara que originou, na verdade, as ideias na cabeça do Todd Phillips, né, que é o Martin Scorsese. E eu acredito que o irlandês pode não ganhar o Oscar e ainda assim entrar para a história do cinema de uma forma marcante. Por exemplo, eu duvido que daqui a 50 anos as pessoas falem sobre Green Book, mas com certeza elas vão falar sobre o irlandês. O Martin Scorsese e todos os envolvidos nesse filme, a história que é contada é algo muito maior. Eu acho que também o irlandês, ele não só é um marco na carreira desses envolvidos, mas na história do cinema como mercado. É um filme de um diretor lendário que já marcou a história do cinema, com atores que fizeram o mesmo e feito por um streaming, assim como História de um Casamento e também o Dois Papas, que tem 2 atores indicados. Então o Martin Scorsese fala muito disso nas suas entrevistas, de como a indústria está mudando de uma forma absurda e os streamings realmente estão tomando conta e dando espaço para diretores antigos e talvez também para diretores novos como Noah Baumbach. Esse filme ele é marcante e memorável por isso também, além de ser, é claro, uma grande homenagem ao subgênero de filmes de máfia. Quem gosta desse subgênero com certeza gostou do filme e com certeza já reviu. Fica em terceiro lugar aqui, mas é óbvio que é um filme que já marcou a história do cinema e que será lembrado durante muitos e muitos anos, assim como muitos outros da filmografia do Scorsese. Agora, para falar do segundo e do primeiro, quem já viu o vídeo sobre o diretor deve estar imaginando, já sei o final dessa história, já sei as comparações que ele vai fazer. Só que falar sobre a melhor direção e falar sobre o melhor filme, por mais que sejam assuntos extremamente conectados, não quer dizer que são assuntos que não possam viver separados. Na minha opinião, em segundo lugar fica o filme Era Uma Vez em Hollywood, e eu vou explicar isso falando sobre o primeiro, que é Parasita. No vídeo sobre direção, eu disse que o meu critério de desempate entre a direção foi que eu senti que o final de Era Uma Vez em Hollywood era muito mais controlado e trazia uma outra camada ao trabalho do Quentin Tarantino. Já em Parasita, ainda sendo um final fantástico, ele de certa forma usou elementos que não foram tantas vezes utilizados no filme, como a loucura ali, o caos que acontece, como também o voice-over e tudo mais. Mas isso é uma grande besteira falar disso, porque são grandes obras-primas. Parasita, na minha opinião, fica em primeiro como o melhor filme justamente por ser um filme como um todo muito coeso e principalmente pelo elenco. O elenco de Parasita, na minha opinião, se sobressai a todos os outros porque eles são uma unidade. Por mais que um represente uma classe e o outro grupo represente outra classe, todos eles são uma unidade, trabalhando no mesmo ritmo, e tudo isso, é óbvio, foi construído dentro do roteiro e na direção do filme, mas também no trabalho de todos esses atores. É um trabalho conjunto que vira uma dança, é como se a gente estivesse vendo um grupo de artistas que consegue entregar tanto o que é necessário para cada personagem, como também para a história, sem nunca perder esse sentido. E isso, na minha opinião, é algo que faz Parasita ser ainda mais impressionante. Por mais que seja um filme já com sequências excelentes, com reviravoltas que fazem o público ficar ainda mais imersos naquela história, e é claro, com uma mensagem muito clara, Parasita vira um filme merecedor de vencer o Oscar, na minha opinião. Muitas pessoas estão falando no Oscar que é impossível Parasita ganhar, usando o exemplo de Roma não ter vencido no ano passado na categoria de melhor filme, mas sim na categoria de melhor filme estrangeiro. E aí eu tomo a liberdade de utilizar a citação do próprio diretor, do Bong Joon-ho, que é muito legal estar no Oscar, mas essa é uma premiação local, ela não representa o cinema no mundo todo, e faz sentido quando a gente vê o Oscar no fim das contas. Existem filmes que são tão potentes que eles quebram a barreira que já existiu durante muitos anos, mas dificilmente vença. Se tudo der certo, fica entre então o Era Uma Vez em Hollywood e o Irlandês, que na minha opinião são grandes obras de grandes diretores, cada um com a sua importância, cada um com os seus significados, mas são obras-primas que vão ser lembradas por muitos e muitos anos. Enfim, me arrisquei aqui em dizer o Parasita, vamos ver o que acontece. Quero ver a opinião de vocês também aqui nos comentários, e assim que acabar o Oscar eu já vou gravar um vídeo comentando quem foram os vencedores, e aí vou colocar também, vou comparar a minha opinião com o que aconteceu. Mas como eu disse no começo, o que importa mesmo é essa experiência de assistir todos os filmes e comentar. Então, deixem aqui a sua opinião. Até o próximo vídeo, pessoal.